Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente, que Jesus hoje nos reúne, para nos ensinar a permanecer no seu amor, Então, que a gente possa realmente aprender, com Jesus, ele que é manso e humilde de coração, o caminho, a verdade e a vida. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 15, versículo 1 a 6. Atos, capítulo 15, versículo 1 a 6. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passavam pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Porém, alguns da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, essa primeira leitura, fala para a gente, sobre o rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a sua decisão. Então, essa primeira leitura mostra para a gente, que alguns irmãos, da Antioquia, dizendo, vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados. Então, isto, acabou provocando muita confusão ali entre Paulo e Barnabé. Então, e aí, Paulo e Barnabé foram, atravessaram, a Fenícia, a Samaria, contaram sobre a conversão dos pagãos, como eles conheceram a palavra de Deus, como conheceram o Evangelho de Cristo. E aí isso causou grande alegria, entre todos os irmãos. Então, Paulo e Barnabé foram até lá justamente para anunciar as maravilhas de Deus para aquelas pessoas. Hoje, essa é a nossa missão, Foi a missão de Paulo e Barnabé nessa primeira leitura. Hoje é a nossa missão de anunciarmos as maravilhas de Deus para todos, anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho de Cristo, anunciar, tudo de maravilhoso que Deus faz por nós, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 15, versículo 1 a 8. João, capítulo 15, versículo 1 a 8. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que se dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então,
Jesus, na leitura hoje do Evangelho, nos faz um pedido: permanecei em mim, né? O que Jesus quis dizer com isso, né? Permanecendo nas suas palavras, guardando os seus mandamentos, né? Amando-nos uns aos outros como Ele nos amou, né? Então, para permanecermos em Jesus, é preciso que a gente tenha fidelidade à palavra e muita docilidade, né? Que nós realmente possamos, né, permanecer. Desculpa, gente, que a gente possa sempre permanecer em Jesus, né? Porque, como Ele mesmo disse, sem Ele nós não podemos fazer nada, né? Sem Ele nós não somos nada. Então, que nós realmente possamos, né, permanecer em Jesus e que possamos sempre, cada vez mais, dar bons frutos, né? Então, se permanecermos em Cristo, tudo que nós pedimos nos será dado. Então, que nós realmente possamos atender esse pedido de Jesus e permanecermos sempre nele, né? Porque Ele é a videira verdadeira, tá certo? Então, era isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.